Bom, ela já ofereceu um cacho de banana para a igreja. Entendedores entenderão. De santa felicidade para o mundo, queria chamar a Deli Chivior. Aplausos. Aí já começou mal, tá? É? Dizer isso. Oi, gente. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. E vamos começar pelo começo da tua história sem Jesus. Como que estava a tua vida? É já assim, gente? Assim. Assim já? Assim rasgando? Alguém não conhece a Adele? Não. Aí, todo mundo conhece a Adele. Ai. É. Ah, é verdade. Ela. É? Então se apresenta, quem é você? Hi, my name is Deli. Não, Isadora, né? Ai, gente, né? E Fazer aí? full name. Então, gente, eu sou Deli, né? Tenho 18 anos. Em cada perna, e, enfim, fora os braços. Mais né? um pouquinho, né? Enfim, né, gente? Pula essa parte, edita. Esse programa é editado, né, gente? Porque vocês podem... Quando eu fico nervosa, eu geralmente falo muita besteira. Então, como vai ser editado, vocês vão cortando tudo, tá? Na verdade, a edição é ao contrário. As besteiras pode a gente deixa. Não, me deixe, como diz o povo lá do Nordeste. E, Enfim, o que você quer saber? então, você tem aí 18 anos em cada perna. Gente, isso aqui é pra mim? Ai, que chique, água, no gente. caso, Rede né? Insignia, fazer propaganda. Não, a caneca a gente negocia depois. Ai, Tintim. Obrigada pelo convite. Não tá babada que a gente trocou, tá, Isabela? Eles trocaram, tá, gente? A Isabela. Minha maquiadora. Ó, gente, fiz até maquiagem, cabelo. A babada era só pro Luiz Cláudio. Aí a gente troca. Então, Deli, Me conte. a gente chamou aqui, na verdade, quem vai contar é você, né? A gente... Não, o que você perguntar, né? Porque É, eu posso né? te falar muita coisa. Posso Pode. falar sobre Eu queria a começar, política, Deli, né? Sobre eu queria várias começar pelo começo da tua história com Jesus. Como é que foi? Como é que você se encontrou com Nosso Senhor? Como é que você recebeu uma vida nova em Jesus? Como é que foi essa tua experiência? Onde você estava? Como estava a tua vida? O que você estava vivendo? Como é que foi? Tá. Então, é assim. Eu vim de muitos relacionamentos frustrados, né? E eu vivia um mundão. Nada muito diferente do que as pessoas que estão no mundo vivem, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Quantos anos você tinha? Eu não usei drogas e o rock and roll também não gostava. Quer dizer, eu gostava de Pink Floyd, U2, essas coisas assim, né? Enfim. Mas eu comecei a viver um mundão assim. Na verdade, a minha adolescência foi muito rebelde, né? Eu não aceitava, enfim, o estilo de vida que eu vivia, enfim. E aí foi uma consequência, né? Eu acabei conhecendo algumas pessoas. E como todo ser humano que não conhece, que não vive, né, o que a gente vive, tem um vazio muito profundo. E essas pessoas, elas preenchem esse vazio da forma que elas acham conveniente, seja com drogas, seja com, enfim. E eu, na verdade, como toda mulher, a maioria das mulheres são muito carentes, eu parti para preencher os meus vazios com machinhos. Fala machinho, o pessoal fica louco, mas enfim. Macharada. Mas isso é verdade, com a macharada. E foi assim, né? Então eu comecei a ter muitos relacionamentos frustrados, relacionamentos que não me levaram de fato a lugar nenhum. E foi através de um relacionamento que eu conheci o Senhor, né? Assim, você encontrou uma pessoa que era pastora e aí você começou a se relacionar com ela, você conheceu Jesus, foi isso? Deu. Não. Então o que aconteceu? É que assim, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu achei que fosse diferente sua história. Não... Então vamos lá. Comecei a me relacionar, né, com muitos machinhos. Cada Muitos. machinho desse começou, né, a ter, a deixar uma marca, porque mulheres que se relacionam com muitos homens deixam marcas, né, na alma da mulher, isso é um fato. E assim foi. Até que eu fiz uma viagem, eu passei 2 anos fora, né, vivi na Califórnia por 2 anos. Foi fazer o que lá? Viver a vida sobre as ondas. Viver a vida sobre as ondas. Então. Opa, menos, tá. Ah, você foi entregar pizza? Não, a gente entregava jornal, eu fazia hostas,
Aí eu trabalhava com uma família que me adotou lá, que foi muito legal, que a gente limpava carpete, assim. Que assim, era bem legal. Mas Você enfim, foi lá depois eu conto essa história. subemprego, então. Isso, foi bem legal. E aí eu consegui, assim, como a gente tinha subemprego lá, a gente começa a aprender muitas coisas. Por isso que o intercâmbio é bem legal. Se vocês quiserem fazer intercâmbio, vocês falam comigo, estou dando consultoria para uma empresa. Enfim, meu jabá. Cristã, inclusive. Inclusive cristã. Né? Enfim. E aí foi muito legal, porque eu conheci uma pessoa, um homem, e esse homem não quis ficar comigo. Eu falei, gente, como assim? Quem você pensa que você é? Você não quer ficar comigo? Como assim? Mas o que eu realmente ia entender é que esse homem realmente foi um anjo enviado pelo Senhor. Ele pregava para mim, na verdade, assim, ele pregava muito sutilmente, mas, como diz, né, gente, a forma com que você vive é o melhor testemunho. Então, ele não queria ficar comigo, e bem pelo contrário, ele orava comigo, falava de Deus, e ele era casado, eu honrava muito a esposa dele, e honrava muito os filhos, e eu achava, e assim, o que eu achei interessante é porque, na verdade, Satanás arrancou de mim aquele sonho de ter uma família. Eu achava que ter uma família era um absurdo, era arcaico, era ridículo, esse negócio de família. Era assim, uma instituição falida mesmo. E eu não vou entrar nesse barco furado. Por quê? Porque, na verdade, todos esses relacionamentos frustrados que eu tive me arrancaram isso, né? Na verdade, foi isso. A frustração com esse bando de macharada que não me levou a lugar nenhum. Você não acreditou que todos os seus relacionamentos que você tinha tido... que pudesse existir homem, gente, assim, que realmente queira levar um relacionamento a sério, enfim. E quando eu conheci esse rapaz, aí uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, gente, que legal, esse cara, ele honra a família dele. Gente, que bacana. E aí eu falei, gente, eu quero isso. Aí, depois de 2 anos, eu voltei para o Brasil com esse desejo no meu coração, né? E aí foi quando eu conheci uma pessoa, e, na verdade, eu também vivia muito de querer ter e não ser. Então, eu procurava homens que eram bem-sucedidos e tudo isso. E esse homem realmente era muito bem-sucedido, enfim. E aí eu achei o máximo. Ele me convidou, então, para a gente ficar junto, namorar, enfim. E aí eu falava assim, e eu assim, gente, eu fiquei apaixonada por ele. Por quê? Porque eu estava com aquilo no coração, mas o que eu não sabia é que no coração dele era bem o contrário. Então você entregou esse sonho de viver uma família para esse cara. Exatamente. Eu coloquei todas as minhas fichas nele. E a palavra fala que, né, aonde está o seu tesouro, ali está seu coração. É isso? Eu sou péssima para essas coisas. Né? Acertei? É o verso? Acertei. Então é isso. E aí... até o dia que ele me convidou para morar junto. Não, vamos morar junto, vamos ficar junto. Falei, gente, legal, então é ele. Família. Né? Morou junto é família. Yes, vamos embora. E aí... Não, pera, por aí. Por aí, né? Morar junto é família? É mais ou menos. Não, né? Ele, naquela época, para mim, morar junto, para que casar, né? Gastar dinheiro com essas bobeiras e tal. Eu não entendia, gente, eu não entendia, enfim. Hoje eu entendo, aliança, blá, blá, tudo isso que realmente assim como você faz uma aliança com o Senhor, você faz uma aliança. A segunda maior decisão da sua vida é com quem você vai casar. Fato, ponto final. E aí foi muito interessante, porque... Foi muito interessante e dolorido, né? Porque a gente começou a procurar apartamento, a gente começou a procurar casa e tudo isso, até que veio a grande notícia. Depois de 1 ano e pouco que a gente estava juntos, né, aquele convite para morar junto, na verdade, não era para mim. Né? Eu era a outra e o castelinho caiu. Então, todas as casas que você procurou não eram para você? Oi? As casas que você procurou não eram para você? Era para outra. Quer dizer, você eu era outra, né, para outra pessoa. A produção quer entrar. Produção. Essa é Grace, gente. Obrigada, Grace. Aquele tava babado. O teu tava babado. Eles não trocaram. Não, na verdade, é que eu tô com a garganta inflamada, eu pedi para ficar trocando. Entendi. Tá, tudo bem. Essa piadinha corta e edita. Enfim. Aí, gente, o que aconteceu? Nós começamos... eu comecei um processo, né? Porque daí veio a traição. Eu descobri essa traição. E assim, gente, 1 mês antes, para vocês entenderem, 1 mês antes dessa traição, olha o poder do Senhor. Aí vem o sobrenatural do Senhor, né? Fantástica a forma que o Senhor ele resgata cada pessoa. Eu tinha ido a uma reunião da igreja, né? Enfim, por conta de um convite de uma amiga muito amada, porque ela ia cantar. E eu falava assim, gente, eu só vou porque você vai cantar, porque eu tenho pavor desse povo crente. Esse negócio aí, para mim, pelo amor de Deus. Bom, fui para a reunião. Pela hora da morte. Hã? Pela hora da morte, né? O povinho chato, né? O povinho chato, enfim.
Hoje eu sou uma chata. Enfim. Aí o que aconteceu, gente? Cheguei lá, eu cantando, tal. Quem estava pregando? Sandro Lourenço. Fui num hotel horroroso, cheio de pulga, sei lá. Gente, assim, horrível o hotel. Falei, gente, que lugar decadente. Então, assim, tudo cooperou. E aí, o que ele estava pregando sobre o quê? Pasme. O quê? Sexo antes de casamento. Eita, Jeová. Gente, saí de lá excomungando. Eu, né? Em plena atividade. Oi, Vendo ali. No flow. editar. E eu achei aquilo um absurdo. Cheguei em casa, né? Porque aí ele ia sempre para minha casa, enfim. Na verdade, não era minha casa, no caso dos meus pais, né? Olha só a palhaçada, né? A palhaçada foi bem feita. E aí eu cheguei e falei, não, pois é, fui lá na igreja dos caras lá, e eles estavam falando sobre sexo antes de casamento, aí ele me excomungou, né? Eu saí de lá excomungando a igreja, quando cheguei em casa, ele que me excomungou. Tá brincando que você vai virar crente? Pelo amor de Deus, tá maluca? Blá, 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 aquela coisa toda. Eu falei, não, claro que não, esse povo é muito arcaico. Onde se viu? Ano da pedra, esse povo vive, enfim. Saí de lá com essa concepção. Mas o que eu não sabia é que um mês depois, né, eu sofreria essa traição. Esse dano emocional foi terrível. Só quem foi traído sabe o que significa isso. E mais impressionante de tudo é que eu sou muito ligada à natureza. Quem convive perto de mim, eu amo a natureza. Tem um mosquito aqui tá, só para você saber. Edita. Tinha um... É a natureza. A natureza, gente. Olha lá, tá vendo? Natureza. Amo mosquito. Então, aí eu falava assim para minha amiga, gente, me leva, porque eu estava muito doída. Eu falei assim, me leva para o meio do mato, gente, eu quero lá, porque eu acho que lá eu vou ser curada. Sabe quando você está com uma dor assim, fala assim, sabe se essa poção aqui, toma que você vai passar a dor? Você toma, né? Sim. Enfim. E aí, fui para o meio do mato, né, com ela, ver os passarinhos e tal, e eu só chorava, né? Via passarinho e chorava. Ai, chorava, as florzinhas choravam, porque eu estava muito doída. Uhum. E era uma dor emocional, enfim, não cura com natureza. Ok. Só que o mais sobrenatural é que, pensa assim, ó, gente, numa foto 3x4. Vinha foto desse pastor na minha cabeça. Olha isso, da onde? Eu nunca tinha... Esse pastor aí que é o Sandro Lourenço. Isso! É o nosso querido, amado Sandro Lourenço. E ele vinha assim na minha mente como se fosse um 3x4 preto e branco. Uma coisa assim, eu falei, gente, o que... E aí eu, para minha amiga, né? O que esse pastorzinho está fazendo na minha mente? Onde já se viu isso? Aí ela, mais que rápido, né? Vamos na casa dele. Eu falei, vamos no culto, que vai ter culto. Eu falei, eu no culto? Imagina, nem pensar. Resumindo a história, eu fui parar na casa dele depois do culto. Já era 11h30 da noite, ele abriu a porta da casa dele, gentilmente. Né, naquela época, pai de Ágata, né, me recebeu. A Ágata era muito pequenininha, com a Gra, nossa amada. Faz tempo, né? Faz. Você quer falar sobre isso? Não, você quer me detonar, né? Faz. Foi só uma nota. Tá. Foram 11 anos atrás, tá? E aí, o que aconteceu? Ele quer me destruir, gente. Corta e edita. Enfim. Depois vai ter um contador no vídeo. Todas as vezes que a Adele fala, corta, edita. Me deixa. Me deixa. Olha lá, gente. Vamos prosseguir, porque a história... Você foi na casa do Sandro, a Agatha era apenas uma criancinha. Isso, eu não posso fazer palhaçada. Uma criancinha. Retomando a seriedade do programa. Aí o que aconteceu? Plateia. Eu estrago tudo. Eu sempre estrago tudo. Perdão, Denise. Então... E discipuladora. Pode comprar. Coitada da Adele. Próximo discipulado. Próxima reunião com a Denise. Na sala com a Denise. Bom, gente. Aí eu saí lá da casa do Sandro. Na verdade, eu tinha acabado... E eu estudei muito, né? Muito nojenta. Aí eu cheguei lá falando assim, ele falou assim, pois é, minha filha, essa dor que você está sentindo da traição, Jesus também sofreu. Que mané Jesus? Fala para mim que você vai querer falar de Jesus. Não, pelo amor de Deus, deixa eu te falar quem que eu acho que é Jesus. Jesus, para mim, foi um hippie. Ele viveu no tempo que ele viveu lá e fez história, como Buda e tantos outros. Então, me deixa. Eu acabei de fazer uma pós-graduação em metodologia da língua inglesa e lá diz que nenhuma tradução é fidedigna, blá, 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 né, rotando com cultura inútil. Sim. E aí ele falou assim, tá bom, minha filha, vamos fazer o seguinte, você me permite ler algumas coisas aqui para você, né, desse livro que você acha que é arcaico, que é a Bíblia? Eu falei, tá bom. Ele pegou,
começou a ler algumas coisinhas. Sabe como é que é, Sandro, né, gente? Aí ele foi já... Sabe? E aí, mas assim mesmo, gente, resumindo a história. Esse rapaz que eu conheci nos Estados Unidos, ele me deu muitas bíblias na época, né? E eu achei aquilo um absurdo, porque ele falou assim, eu quero te dar o melhor presente de todos, porque você está indo embora, está voltando. E ele me deu Bíblia em inglês, Bíblia online, online não, Bíblia falada, né? Bíblia. Deu Um várias monte de Bíblias. Pasme. Algumas semanas Eu antes... vi o dele o comentário? Não Não. tinha online. Não tinha. Vamos lá, vamos lá. Prosseguindo a seriedade do programa, gente, senão vou para Sim. disciplina. Aí o que aconteceu? Ele me deu essas várias Bíblias e, Sim. por incrível que pareça, algumas semanas antes eu estava limpando meu quarto e ia jogar as Bíblias fora, porque aquilo ali não me interessava em hipótese alguma. E eu não joguei, né, por respeito à amizade que a gente construiu lá, um rapaz muito, um homem, né, muito querido, enfim, que marcou a minha história. E hoje eu até gostaria muito de poder encontrá-lo, né, para dizer o quanto ele foi usado pelo Senhor. Mas, enfim, né, e o Senhor é que sabe, quem sabe um dia, né? E, enfim, aí o Sandro falou assim, então vamos fazer o seguinte, minha filha. Saí da casa dele, né, com o narizinho empinado ainda, né, porque muito orgulhosa, muito nojenta. Até hoje, né, gente, mas um pouquinho melhorada. Não precisa falar, tá? Deixa que eu me detono. Não, eu ia falar que deve ter melhorado. Tá, ok. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, minha filha, considera essa paz que você está sentindo no seu coração, porque ele orou comigo, e o Sandro foi muito ousado. Eu falei, ó, você vai tentar, chega em casa, abra aquelas Bíblias que você ganhou, fala com Deus. Vai que, de repente, ele fala com você. Fui para minha casa, isso já era de madrugada, né, porque no pleno de domingo para segunda eu ia trabalhar no outro dia. E aí veio que, quando a palavra fala, né, que quem convence não somos nós, não são as palavras, né, e sim o Espírito Santo, foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia, porque eu ainda estava, assim, eu estava machucada ainda, né, mas enfim, apesar que eu realmente saí de lá, assim, com uma paz incrível, e abri a Bíblia. Tan, 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 tan. Tem aí ou não? Tem sim. Tem? Abriu. E aí, gente, eu abri no Salmos... sabe aquela coisa que que a gente faz hoje? Salmo 116, que é o meu... Coleta russa na Bíblia, sabe? Que você abre assim. Isso mesmo. São- Eu quero dizer para você que esse salmo, ele está na Bíblia, mas ele é meu. O Senhor escreveu para mim, entendeu? Mas vocês podem usufruir dele se vocês quiserem. Você quer ler aí? Eu vou ler para você não atropelar o texto. Isso. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Posso dar um... Claro. Isso daqui relata quando eu descobri, né, a minha amiga ligou para mim, porque esse rapaz estava no shopping com outra pessoa, e eu desliguei o telefone, porque eu estava tentando falar com ele, e eu gritava muito. Eu falava assim, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Esse cara acabou comigo, não sei o quê. E eu, assim, Senhor, eu gritava assim, Deus, Deus, né, porque eu não sabia que era Senhor. Deus, Deus. E aí, quando ele colocou aqui, porque ele ouviu, né, porque está dizendo também... que eu clamei, enfim, aí me veio essa sensação, quando estava a cena de eu desligar o telefone e gritar pelo nome de Deus. Sim. Continuando. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Continuando. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Continuando. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Quando ele falou essa palavra, todos os homens são mentirosos, nessa hora a escama caiu, e aí eu fui revelada da presença do Espírito Santo e quem era, né? Enfim, prossiga, por gentileza. Se você quiser parar um momento. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Continuando. Eu acho que pode parar. Pode parar? Né? Pode parar. Lição de casa, se vocês tiverem interesse, leia o Salmo 16. Porque realmente é muito interessante. E aí, quando eu li isso, eu falei, gente, esse salmo, assim, ele está relatando exatamente
tudo que eu estou vivendo agora. Então, eu sozinha no meu quarto, eu fui, assim, invadida pelo Espírito Santo. E aí eu comecei... Né, tem muita gente que fala que, antes de se converter, que não consegue entender a Bíblia. Não consegue, assim, você lê e fala assim, eu não entendo isso daqui. Não vai entender mesmo. Você precisa do Espírito Santo para essas palavras se tornarem vivas para você. E foi isso que aconteceu comigo. Essas palavras, elas se tornaram vivas naquele dia. A minha mãe, no outro dia, achou que eu estava louca, porque eu comecei a ligar para todos os meus amigos que um dia tinham falado de Jesus para mim. Eu conheci Jesus, parecia uma louca. Conheci Jesus, conheci minha mãe. Minha filha, tá tudo bem, porque ela me viu chorando, desesperada. No outro dia eu estava lá, eu com a Bíblia, mãe, tá aqui, mãe, toda a verdade, tá aqui, não sei o quê. Ficou quase louca. Enfim. Então, basicamente, a minha conversão... E aí, como é que foi assim? Porque você se converteu, e aí você já estava muito envolvido pela igreja, né? Teu trabalho... Aí, gente, assim... O Senhor é muito bom, e eu me converti nesse contexto de igreja, nesse contexto que a gente vive, e que, graças a Deus, a gente pertence a uma comunidade, a uma igreja que ela é muito relacional. As pessoas se importam uma com a outra. E isso é muito interessante. Não é invasão. Né? A pessoa ela vem muito bichada. Ela vem com pulgas e carrapatos. E as pessoas que são mais maduras na fé, elas podem arrancar seus carrapatos, suas pulgas, enfim. E a importância da igreja, para mim, nesse momento, foi assim fantástico. Por quê? Uma mulher apaixonada, aí o nosso auditório, uma mulher apaixonada, uma mulher completamente dependente de um homem ou de um sentimento, porque eu acho que não é nem por de um sentimento, ela é capaz de se submeter a coisas que só Deus duvida. Nem Deus duvida, na verdade. É o dito popular, corta dita. Tá nervosa, vai ter dita. E aí, o que acontece, gente? Eu tenho certeza que, se não fosse o cuidado da igreja me pegar no colo, sabe, eu teria, com certeza, me submetido a ficar com ele, né, porque depois ele veio várias vezes atrás, enfim. E eu teria me submetido, sim, a ficar com ele, porque eu não queria sofrer. Né? E aí a igreja me cuidou. E eu lembro muito bem de uma palavra que o Sandro me deu, que foi assim, eu levo até hoje, eu falo para as mulheres que, às vezes, né, tem uma traição, alguma coisa muito forte. Ele falou assim, minha filha, você foi traída. É como se você tivesse levado um punhal nas costas, uma punhalada nas costas. Então, pensa você que no meio das tuas costas, você não consegue fazer curativo. Você não consegue se automedicar. Então, você precisa de alguém para te ajudar. Então, como a tua ferida ela foi muito profunda, você precisa de cuidados. Vai chegar uma época que essa ferida ela só vai ficar a cicatriz. Sim. Ela não, você vai apertar, ela não vai, a cicatriz está ali porque você nunca vai esquecer o que aconteceu com você, mas a cicatriz está ali dessa história que você viveu. E foi justamente assim. Essa dor da traição levou mais de um ano, né, para passar. E às vezes eu ligava para o Sandro, para a Gra, falava assim, gente, não dá, eu quero falar com ele, eu quero ficar com ele. E aí eles me davam uma palavra, ia para a Bíblia, ia para o colo, para o aconchego do Senhor, e aquilo passava. Então, foi uma luta constante, e o cuidado da igreja, né, é fundamental. Então, até fica o conselho para quem estiver passando por uma dificuldade muito grande, para que você procure o aconchego, não só do Senhor, mas também de pessoas que possam te ajudar, né, a passar por esse deserto não sozinho. Né? Porque quem se isola procura seus próprios interesses. Né? Sim. E eu entendo, Délia, que essa história que você viveu de relacionamento dependeu muito de uma entrega ao Senhor, assim, de ser obediente. E eu sei que recentemente você teve uma história assim também. De relacionamento, que você precisou ser obediente a Deus. E eu queria saber se você pode contar um pouco para a gente. Posso. Na verdade, essa minha entrega do Senhor, né, depois da minha conversão, eu fui fiel a Ele em relação a sentimentos, a relacionamentos, porque eu realmente não quero me envolver com ninguém, e é um critério meu, que não fale a mesma língua que eu, né? Que não tenha o mesmo princípio que eu, porque senão fica sendo dois julgos e aí o negócio não fita. Então, eu já sei o que tem no mundo, eu não quero. Então, são 11 anos de espera, até que alguns meses atrás, né? Claro que ao longo desses 11 anos, né, a gente acaba olhando para pessoas, enfim, é super natural, né? É uma luta constante, porque a idade vai chegando, né? Quer dizer, no meu caso, ela já chegou. Já chegou. Né? Já bateu na porta e está indo embora, entendeu? Vai
Vai dando medo da promessa caducar, né? Mas então. Né? Mas aí você vai para onde? Para o aconchego do Senhor. Fala assim, Sim, Senhor, claro. paizinho, bebezinho, deixa eu te falar. Ó, enfim. Meu paizinho, gente, cada um fala com o seu pai do jeito Sim, que, exatamente. entendeu? Meu pai me ama Liberdade assim. na presença Exatamente. Eu falo que quando eu chegar lá, gente, se Deus quiser, né, papai, eu vou apertar as bochechinhas dele e falar assim, paizinho, coisa mais linda da filhinha. Ele me ama. Me ama. Enfim, aí Sim. foi muito legal. Mas, enfim, retomando a seriedade do programa, eu conheci um rapaz. Tum, tum, tum. Aí, tum, tum. Corações all over the Muitos place, né? corações. Enfim, eu conheci esse rapaz, um discípulo, né, um querido, né, algumas pessoas conheceram. Depois de 11 anos, uau, chegou minha promessa, meu presente, Deus começou a fazer, e Deus começou a fazer sobreposições de coisas ruins que eu tinha vivido, e eu entendi que tudo isso era um sinal de Deus de que era Ele, né? Nossa, é Ele, e uau, uhul, né? Nada a ver comigo, mas era Ele. Porque, enfim, né? E foi isso. Aí é o que aconteceu. Nós nos envolvemos, ficamos juntos, né? Ficamos juntos no sentido assim, ele me puxou para orar perto do meu aniversário. Délia, a gente tem estado juntos, enfim. O que você acha de a gente começar a orar para entender se realmente é de Deus ou não? Porque um discípulo ele vai para Deus, né? Pai, é esse aqui mesmo? É esse, né? A gente não faz como a gente faz no mundo, né? Minha mãe mandou escolher esse daqui, né? Eu vou lá e pega todos, né? Depois, enfim. Não é assim. Não pode. Aí, gente, foi uma delícia, foi muito bom, né, ter conhecido ele. Deus estava fazendo um trabalho também na vida dele, de formar o caráter e tudo isso, e foi muito bacana. Até que, de repente, veio a coisa do entrega. Uhum. Entrega. Como é que foi esse momento? Não. E ali eu me convencendo, não, Senhor, não, né? Mas a gente não pode ter nada daquilo que a gente não pode entregar, né? Se você não pode entregar alguma coisa, você é escravo dela. E, gente, casamento, como eu falei, casamento é a segunda maior decisão da tua vida. Então, você não pode, né? Por mais que a pessoa seja um discípulo e tal, às vezes não é, né? E eu tive sonhos, eu falei, Senhor, nos revela. A gente começou a entrar numa crise no relacionamento, enfim, e eu não entendi. Eu falei, gente, mas Deus falou, enfim. Resumindo a história, aí eu entreguei, eu conversei com ele, falei, olha, e eu ainda, antes disso, eu falei, olha, o que Deus falar no meu coração, Ele vai falar no teu, porque Deus é um Deus soberano. Ele não Sim. fala só com uma pessoa, Ele fala com a outra também. E eu criei nisso e falei, vamos orar de novo, para saber se realmente é tempo ou não da gente ficar junto. Desculpa. Aí o que aconteceu? Não era tempo. Não era. E aí eu falei para ele que eu estava liberando ele, né, desse compromisso. E assim foi muito interessante, porque Deus realmente, numa situação que aconteceu, né, que a gente foi conversar com o pastor dele, o negócio estava assim. A gente começou a fazer planos de casamento, a gente realmente ia casar. A gente estava viajando na maionese juntos. Apesar assim, né? de pouco tempo, vocês foram se Foi muito entregando. intenso. Uhum. Exatamente. E aí a gente começou a fazer planos, vamos marcar data, uhul. E não foi nada disso. O Senhor pediu que eu entregasse e o Senhor fechou meu coração para Ele. Sim, Foi uma coisa muito sobrenatural. Você estava falando que estava numa situação com os pastores dele. Isso, eu estava sentada ele e o pastor, e de repente eu olhei para ele assim, sobrenaturalmente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é ele. Não é. Naquela hora, foi como se Foi revelado. o Senhor tivesse fechado meu coração. De verdade. Sim. Fechou meu coração para ele, e eu já não queria, ele ia viajar, eu não queria mais ficar, né, com ele, enfim. E aí começou uma crise, e a gente começou a orar, e Deus realmente fechou meu coração para ele. Mas o que foi mais interessante é que, na hora da conversa, ele falou, Deli, a impressão que eu tenho é assim, que Deus realmente está fechando o teu coração para mim. Ele me disse isso. Quando ele falou isso, gente, assim, se eu tinha alguma reserva de que não era Deus falando, era Deus falando. E aí a gente creu, né, e a gente se afastou até hoje, enfim. Depois de 11, é difícil, né, gente? Depois de 11 anos você aguardando, né, você ter que entregar, né? Então eu não sei se é ele, eu não sei quem é, mas assim,
né, eu recebendo palavras de que minha bênção estava na porta, né? Então eu falei, uau, é ele. Enfim, não é ele. Beijo para ele, se ele estiver assistindo, porque ele é um querido, tá? De verdade, ele é um fofo. Foi. Amigo. Então, assim, eu acho que fica a lição de você entender que a obediência de Deus está acima do tempo, está acima do acima da tua de qualquer, espera. acima de qualquer coisa. Imagina, gente, uma mulher da minha idade, né, tá ali batendo, o tempo passando, e assim, tudo bem, ok, tudo bem, vou continuar esperando, vou continuar crendo que o Senhor está na parada, enfim. Sim. E é isso, né? Para aquelas mulheres que acham que não pode ficar sem sexo, não pode ficar sem isso, sem aquilo, eu falo, é possível sim, tá? Tô que nem a Charastiva lá, ó, faz. Não, os discípulos dele. Essa foi a Deli. Muito obrigado, Deli. De nada, gente.